Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto Rosa, sou professor de perfilagem de poços aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa 16ª aula sobre cálculo do volume de vexeio. Vexeio é o volume de shale, folheiro, argila. Nos reservatórios, a gente sempre busca estimar quanto existe de argilosidade naquele reservatório, porque se acredita que essa argila se encontra dispersa nos poros do reservatório. E se ela está dispersa nos poros do reservatório, ela vai diminuir a porosidade e, por conseguinte, a permeabilidade. Então, quando a gente calcula a saturação de água para dizer quanto tem de hidrocarboneto, busca-se calcular, utilizar uma porosidade que seja efetiva. A porosidade, ou seja, que tem os poros interligados. Perfeito? Conectados. Vamos ver por que é importante estudar então esse volume de argila. A avaliação de arenitos argilosos é pessimista. Superestima a saturação de água, a segunda fórmula aqui de Asch. Subestima o volume de óleo em place, porque se você diz que tem mais água, logo você tem menos hidrocarboneto. E mascara as zonas potencialmente produtoras. Sabemos que os argilominerais afetam a leitura dos perfis de resistividade, baixando a resistividade. Então, muitas vezes tem zonas que tem hidrocarboneto, porém o reservatório é argiloso. Vai aparentar ser um reservatório com água salgada. Sabemos também que a argilosidade afeta os valores de porosidade, reduzindo a porosidade. Então, é importante estudar essas argilas. O problema é dizer se realmente você consegue estimar essa argilosidade. O que nós vamos mostrar aqui, tenta dar algum número ou alguma correção, mas não é sempre 100%. Por isso que vale a pena você entender um pouco de rocha reservatório. Os arenitos, eles são classificados em limpos, pouco argilosos, muito argilosos e folheiros, a depender do volume de argila, ou seja, um arenito muito argiloso tem de 25% a 35% de volume de folheiro, de argilosidade. Então, esse reservatório aqui terá problemas na utilização dessa fórmula de Asch. A fórmula de Asch funciona muito bem para arenitos limpos de argilosidade e arenitos com porosidades intergranulares, porosidades primárias. Bem, segundo os petrofísicos, as argilas nos reservatórios podem ocorrer de três formas. De uma forma laminar, quando ela está em lâminas, estrutural, quando ela está sob a forma de grãos do arcabouço, e sob a forma dispersa, quando ela está nos poros da rocha. Observe que azul aqui é a porosidade, argila, matriz. Observe que quando a minha argila está na forma dita estrutural, sob a forma de grãos e pelotas, ela não interfere na permeabilidade, na porosidade, logo permeabilidade. Aqui interfere bastante e aqui também. O fato é o seguinte, os nossos perfis, seja SP, raios gama, emissividade, densidade neutrônica e outros, não conseguem definir 100% se essa argila no reservatório, sem eu ter uma amostra de testemunho, se ela é laminar, estrutural e dispersa. Alguns petrofísicos criaram até formas e maneiras de tentar caracterizar isso, mas sempre a rocha sempre vai ser necessária, pode ter certeza. Bem, aqui mostrando dois perfis, mostrando aqui um raios gama no folheiro, um raios gama baixo no arenito e ficando aqui um raios gama alto na base desse arenito, que se traduz por um arenito scheliceno, um arenito argiloso. Observe que a resistividade aqui baixa, alta, ela decresce nessa base, fica baixa, porque a argilosidade pode conduzir a corrente elétrica baixando a resistividade. E aqui no perfil de neutrônico, tracejado e no densidade, olha como está a separação, e aqui na base o neutrônico vai ser muito influenciado pela argilosidade, porque o neutrão lê índice de hidrogênio, e como as argilas, os argilominerais, têm água na sua estrutura, aumenta esse índice de hidrogênio. Aqui um outro exemplo, mostrando raios gama, um arenito, mais limpo e mais sujo. Observe que as porosidades entre densidade e neutrão, o neutrão marca muito bem isso.
dizendo que esse arenito provavelmente é argiloso. Um outro fato interessante para quem assistiu minhas aulas de raios gama, que nem sempre um valor alto de raios gama significa argilosidade. Essa base aqui pode significar arenitos ricos em grãos feldspáticos, ou seja, um conglomerado com seixos de granito, gnais ou um arenito arcósio vai dar raios gama alto, o que não significa necessariamente, o que não significa argilosidade. Então, as características de superfície que a gente percebe para argilosidade, altos valores de gama-ray, lembrando que nem sempre é devido à argilosidade, baixo valor de resistividade e separação nas curvas de densidade neutrônica. E já nos reservatórios, esses argilominerais, tais como a caulinita, smectita, ilita e clorita, elas provocam uma série de problemas no nosso reservatório. Por exemplo, na hora de produzir um reservatório com caulinita, ela migra, tamponando os poros e as gargantas. A smectita, em presença de água, pode inchar e danificar o nosso reservatório. A ilita aumenta a tortuosidade dos poros. E a clorita, ela pode reagir, um reservatório tendo clorita, se eu acidificar esse reservatório, eu posso precipitar ferro. Então, são tipos de argilominerais que podem gerar problemas ao nosso reservatório. A smectita é uma das mais importantes, por isso que está aqui à parte, porque ela, além de aumentar a saturação de água irredutível, ela tem o processo de inchamento. Bom, a gente pode calcular a gelosidade utilizando alguns perfis. Por exemplo, uma forma de calcular o V-cheio é através do SP. Aqui tem uma curva de SP com alta deflexão. A gente vai traçar aqui o que a gente chama, traçar a linha base da areia, do folheiro, e aqui a linha base do folheiro. Aqui é o SP mais limpo, ou seja, eu estou dizendo que o SP aqui, onde tem a maior deflexão, significa que o meu reservatório é menos argiloso, o que não é verdade. A deflexão maior significa que a troca iônica entre o meu filtrado de lama e a resistividade da água é maior. Então, nem sempre essa deflexão, que dá uma ideia de invasão, de permeabilidade, está associada à argilosidade. Ok? Então, o que é feito? É uma média aritmética. Aqui, o SP máximo no folheiro e o SP mínimo aqui no arenito. Qualquer valor intermediário, a gente vai medir e obter um valor de argilosidade. Isso é apenas um número. Esse número obtido no SP, a gente vai tentar corrigir essa argilosidade no reservatório. Use com muita cautela. Use com muita cautela. A mesma coisa para o raios gama. Eu tenho o raios gama máximo, ou seja, no folheiro, e o raios gama mínimo, aqui na curva de raios gama, no arenito, ou seja, 100% de raios gama alto é folheiro e mínimo é 100% de arenito. Qualquer valor aqui no meio seria um valor intermediário. Isso não tem como a gente justificar geologicamente, porque a deposição de um folheiro é um processo. Por exemplo, esse folheiro foi depositado por uma corrente que ficou parada e depositou por suspensão. Esse arenito pode ser depositado por correntes de turbidez ou transporte eólico. É um outro processo. É difícil a gente fazer, então, esse cálculo de argilosidade. Isso é utilizado? Os petrofísicos usam, mas como sedimentólogo eu tenho que dizer, muito cuidado. São apenas números que querem corrigir possíveis quantidades de argila, mas não são 100%. O que a gente precisa de fato é conhecer a rocha, o reservatório, se possível até ter lâmina delgada para a gente quantificar essa argilosidade através de lâminas. Aqui mostrando como a gente obtém esse volume de V cheio, usando o gamma-ray num ponto, o gamma-ray aqui máximo e o gamma-ray mínimo. Nós também podemos usar o raios gama, como também podemos usar através das curvas de densidade neutrônica para medir essa argilosidade. Use sempre com cautela. Aqui é uma aula no YouTube, então essa aula aqui é curta, ela não é uma aula muito longa. Perfeito?
Isso aqui é tema para a gente discutir 2, 3, 4 horas ou mais. Um outro perfil muito interessante para obter a gelosidade, esse aí é até um pouco mais, vamos dizer assim, mais confiável, é o raios gama espectral, onde a gente tem diferentes curvas, a gente lê tório, urânio e potássio. Com isso, a gente consegue delinear mais se meu valor de rádio de gama-ray alto é devido à gelosidade ou a algum outro elemento. Com isso, a gente também tem como obter um volume de Vecheiro. E também através da ressonância nuclear magnética. O perfil de ressonância, nós ainda não falamos aqui no nosso curso de perfilagem de pós aqui no YouTube, o perfil de ressonância, ele dá uma ideia da porosidade efetiva, qualitativamente falando. Então, onde tem aqui nessa figura em azul, isso aqui significa fluido livre. Fluido livre significa onde eu tenho praticamente minha porosidade conectada. O que está perfeitamente associado, aqui para vocês que já viram o perfil de raios gama, resistividade e densidade neutrônica. Onde estão os arenídeos com a melhor porosidade e densidade neutrão, confere aqui no ressonância. Veja como há uma boa correlação. Daí vem a importância de a gente sempre avaliar reservatórios utilizando conjunto de perfis. Sabemos que, quando trabalhamos como campos terrestres, que nem sempre tem todos esses conjuntos de perfis. Então a gente vai ter que utilizar o que existe, o que tem naquele poço e naquele campo. Aqui mostrando aqui o ressonância nas áreas onde realmente, nos intervalos desse poço, onde tem realmente porosidade e permeabilidade, diríamos assim. Bem, é uma aula curta aqui, né, sobre cálculo do volume de agilosidade ou recheio. Eu não falei de todas as técnicas. Bom, gostando da aula, se inscreva no nosso canal aqui, Perfilagem de Pós, por Roberto Rosa. Eu sempre aqui no Instagram estou postando figuras sobre perfis e avaliando. Lá mesmo no meu Instagram tem vários temas que eu abordo a parte de agilosidade, que é algo muito importante na avaliação de perfis. Agradeço pela atenção